Bom dia, bom dia. Bom dia para mais uma das nossas manhãs de conexões aqui pelo Instagram, de segunda a quinta-feira. Hoje a gente está estreando um horário novo, né? Às 8 horas da manhã. Bom dia, meninas, pessoal chegando aí. Vocês pediram pra gente fazer essa live um pouquinho mais tarde, às 8. Então a gente tá tentando hoje, vamos ver se vai dar certo. Por quê? Os meninos acordam por volta das 8h15, 8h20. Às vezes acordam um pouquinho antes, então pode ser que eles acordem. E aí eu tenho que socorrer, né? Daí eu vou ter que ir lá atender, eles acordam tudo preguiçosinho. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí, quem mais entrou? Lívia, Ju, gente, sejam muito bem-vindos, tá bom? Eu não sei se vocês conseguiram ver a live de ontem, mas ontem a gente falou sobre erros. Erros como ótima oportunidade de aprendizado, certo? Então a gente falou quanto as pessoas, a gente julga as crianças, a gente julga a gente mesmo, né? Quando a gente erra, quanto é difícil a gente assumir um erro e encarar ele como algo bom, tirar alguma coisa boa diante de um erro. A gente sempre se sente humilhado, né? A gente se sente mal por ter cometido um erro. E a gente não consegue aprender alguma coisa com ele. Às vezes até aprende, mas lá na frente, não na hora, né? Ah lá, meu filhinho acordou, tá vendo? As crianças acordam e aí a gente tem que ser mãe, né, gente? Daí não dá pra continuar a live. Mas vamos tentar hoje ver esse horário. Amanhã a gente faz um pouquinho mais cedo. Vamos tentar encaixar um horário que todo mundo consiga assistir. Também, se não der pra acompanhar ao vivo, a gente, né, consegue acompanhar 24 horas. Fica disponível aí e no YouTube também, certo? E é isso. Voltando, a gente falou sobre os erros, o quanto a gente se cobra, a gente se culpa por errar. E, consequentemente, sem perceber, a gente faz o mesmo com os nossos filhos, né? Julgando, criticando eles quando eles estão errando, humilhando muitas vezes, mesmo sem ser a intenção. Mesmo que a nossa intenção seja boa, mesmo que a gente quer que eles aprendam algo e mude, a gente acaba provocando um despertar ruim para o erro e não como uma forma de aprendizado, né? Então, ontem eu fiz um exercício com vocês, pedi para vocês fazerem uma reflexão sobre quando vocês eram crianças, erravam, como eram tratados, como isso refletiu hoje na vida de vocês, certo? E agora a gente vai continuar o estudo sobre isso. O que fazer, então, quando a minha criança erra? O que eu faço? Qual é a melhor forma de conduzir, encorajando a minha criança quando ela erra, certo? Então, aqui no livro, Jane Nelson continua assim. Muitas famílias acham proveitoso, durante o jantar, convidar a todos a compartilharem um erro que cometeram no dia e o que aprenderam com ele. Uma vez por semana, durante uma das reuniões de classe que acontecem diariamente, alguns professores dão tempo para cada aluno compartilhar um erro e o que aprenderam com ele. As crianças precisam de exposição diária ao real valor dos erros e devem aprender sobre eles em um ambiente seguro. Então, o que ela está dizendo aqui pra gente? Que a gente falar para os nossos filhos sobre o nosso dia, o erro que a gente cometeu naquele dia, o que a gente tirou dele de bom, o que a gente aprendeu com isso, a gente está ensinando a nossa criança de que errar não é ruim e de que errar é algo bom, porque eu posso aprender com isso. E de que forma? Sendo exemplo. Então, ela deu exemplo aqui em sala de aula, que os alunos compartilham um erro cada um e o que aprenderam com isso. Mas a gente pode fazer isso em casa também, né? Na hora do jantar, na hora do almoço, numa reunião de família, numa tarde que tiver sentado todo mundo junto, compartilhar o erro. Ah, hoje a mamãe errou, fez isso, isso e isso. O que eu aprendi? Eu me senti assim e aprendi assim, assim, assim. Ah, então foi bom isso ter acontecido, afinal eu evoluí. Papai é a mesma coisa e o filho, né? Então, quando a gente traz isso para a criança aprende que errar é um caminho o caminho que eu posso utilizar para pensar diferente e não cometer o mesmo erro, tá? Isso eu não vou me humilhar, não vou me sentir mal. Lembra ontem que a gente viu 2 tipos de erro? Ou a criança se torna dependente, sempre de um redirecionamento do adulto, ou ela cria uma estratégia de esconder quando ela errar, né? Para não querer ser pega. Quando não é ensinada sobre aprendizagem em relação ao erro. Então, a gente tem que ficar atento a isso, certo?
E ela continua aqui. Um tema fundamental deste livro, que você irá encontrar várias vezes, é aprender como usar desafios da disciplina como oportunidade de aprendizagem. Primeiro, no entanto, os adultos precisam mudar qualquer crença negativa que possam ter sobre erros, para que possam servir de exemplo da coragem de ser imperfeito. Como Draker chamava. Draker é um psicólogo austríaco que estudava o indivíduo. E ele falava da coragem de ser imperfeito. Usar os 3 R's da recuperação é uma maneira excelente de exemplificar a coragem de ser imperfeito. Então, aqui, ele ensina pra gente os 3 R's da recuperação dos erros. O que são esses 3 R's? O primeiro R é, anotem aí, reconhecer. Opa, eu cometi um erro. Tô reconhecendo. O segundo R é reconciliar. Eu te peço desculpas. E o terceiro R é resolver. Vamos trabalhar em uma solução juntos. É muito mais fácil assumir responsabilidade por um erro quando este é visto como oportunidade de aprendizagem do que quando é visto como algo ruim. Se nós vemos os erros como algo ruim, tendemos a nos sentir inadequados e desencorajados e podemos ficar defensivos, evasivos, julgadores ou críticos de nós mesmos e dos outros. Por outro lado, quando erros são vistos como oportunidade para aprender, reconhecê-los será como um risco excitante. Eu imagino que aprenderei com este erro. Auto-perdão é um elemento importante do primeiro R da recuperação. Então, aqui, gente, muito legal, né? Muito legal aprender sobre isso. Então, anotaram aí os 3 R's da recuperação dos erros. Primeiro R, reconhecer. Segundo R, reconciliar. Terceiro R, resolver. Reconhecer, reconciliar e resolver. Não, repensar não. Reconhecer, reconciliar e resolver. A Super Marina World escreveu aqui pra mim, tá? Então, anotem aí. Primeiro eu reconheço. Opa, eu errei. Depois eu reconcilio. Peço desculpas. E depois eu resolvo, né? Que é buscar a solução para esse problema. O que a gente sempre faz com as crianças? A gente normalmente, a criança vai lá e briga com um amigo, bate no amigo. Você vai lá e fala assim, pede desculpas, filho. Não pode fazer isso. Então, eu não faço minha criança reconhecer o erro dela. Certo? Por quê? Porque eu falo já pra ela, tá errado, filho. Não pode fazer isso com o amigo. É feio. Pede desculpa pro amigo. Então, ela não passou pelo R do reconhecimento, porque ela não reconheceu nada. Quem disse pra ela o que aconteceu foi você, ainda de forma que ela se sentiu humilhada, certo? E ela só praticou o quê? A reconciliação, e nem foi ela quem decidiu, tá? Você exigiu que ela pedisse perdão, que ela pedisse desculpa. Então, isso também não é legal, né? Espera só um pouquinho que alguém acordou. Davi? Bom dia. Oi, Pedro. E o Davi tá dormindo? Vem cá, então. Dá oi pras pessoas. A mamãe já tá terminando. É uma live ao vivo. Tá todo mundo ao vivo aqui, ó. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Aqui, gente. Esse é o Pedroca. Senta ali no sofá um pouquinho, tá bom? A mamãe já tá terminando. Então, o que a gente faz com as crianças, né? A gente pula a fase, a gente pula essa etapa. Agora, se a gente ensinar pra criança, aconteceu isso, briguei com meu amiguinho, tirei algo dele, machuquei alguém, fiz alguma coisa errada. Então, se eu abaixo a altura da minha criança e falo pra ela sobre sentimentos, né? O que aconteceu aqui? Aconteceu isso, eles vão contar. Como que o seu amigo se sentiu quando você fez isso? O que você sentiu primeiro para ter feito isso? Eu fiquei com raiva. Quando a gente tem raiva, é assim que a gente deve agir? Trazer essas reflexões, certo? Daí, a gente vai estar utilizando o primeiro R, reconhecer. Porque você começou a perguntar, a criança vai entender o que está acontecendo. Aí ela vai falar, opa, então tá bom, o que eu fiz foi errado, depois de diálogo. E aí você fala, e aí? E agora? O que você pode fazer para o seu amigo deixar de se sentir assim? Posso pedir desculpas. Segundo R, reconciliar. Pediu desculpas, filho? Tá, mas desculpas resolve o problema? E se isso voltar a acontecer
De que forma você poderia tratar o seu amigo? O que você poderia fazer para isso não voltar a acontecer? É o terceiro R, resolver. Entendem? Aí a criança aprende a raciocinar sobre aquilo. O que eu fiz não foi legal, a atitude que eu tive não foi bacana, gerou algo ruim para outra pessoa. Então eu preciso resolver isso. Primeiro eu vou me reconciliar e depois pensar numa solução. E se a gente conduzir o erro para essa forma de conduzir o erro para todas as coisas, para todos os erros, as crianças aprendem muito mais do que quando a gente simplesmente fala, tá errado, agora vai lá e pede desculpas. Entenderam? É muito importante a gente validar e falar de erro todos os dias com a criança, tá? Dos nossos erros. E a gente praticar os 3 R's nossos, tá bom? Às vezes a gente erra com eles, a gente fala, filha, mamãe errou, desculpa. E aí, cadê o terceiro R do resolver o problema? Lembra? São 3 R's, reconheço, reconcilio e aí resolvo o problema. Entendeu? Então isso é muito bacana, gente, a gente pensar nisso juntos, certo? E a gente como pai ser exemplo e fazer isso para as crianças para que eles possam aprender com a gente e fazerem também da forma correta. Dessa forma eu estou ensinando que erro é aprendizado, tá? E não humilhação. Combinado? Agora eu vou ter que dar o suporte aqui, porque, ó lá, já tá me chamando. O olhinho tá ardendo, né? Muito sol, né? Não? Gente, então é isso, tá bom? Qualquer dúvida, me deixa mensagem aí. Um beijo e até a próxima.